Okay. Boa noite. Como ela disse, é a primeira vez que eu venho nessa casa, né? É um prazer, agradeço o convite. Eu espero que ela não se arrependa de ter convidado, né? Que eu possa vir mais outras vezes aqui. Como ela falou, meu nome é Nestor. Eu tenho 59 anos, não parece que eu tenho mais, né? Sou participante da doutrina espírita apenas há 9 anos. Em torno de 6 anos eu tenho tido a oportunidade de fazer palestras em diversas casas, né, em diversos centros, em algumas cidades. E é sempre um grande prazer vir falar aquilo que a gente acredita. E normalmente quando se faz a palestra nos centros, a maioria dos temas eles são dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A maior parte dos temas são tirados dali. E eu fiz a ela um pedido, já bem atrevidamente no primeiro dia, que eu gostaria de falar sobre o céu, o inferno e o purgatório. E ela me concedeu esse prazer, que é tirado exatamente de um dos livros de Kardec, que é exatamente o Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro também hoje, tá bom? Então vamos lá. Deus criou, e nós aprendemos através da codificação, algumas leis, deixou algumas leis que a gente chama de leis divinas. Essas leis são leis que deveriam seguir para a nossa orientação de convivência conosco, com o próximo e com Deus. Dentro dessas leis, uma das mais sublimes dessas leis do universo chama-se Lei do Progresso. Opera em todos os setores da humanidade. Em todas as nossas vidas, em todas as nossas encarnações, nós sempre tivemos essa lei dentro da nossa vida. Ao longo dos séculos nós encontramos isso, essa Lei do Progresso. Vamos dar uns exemplos? Meio de transporte. Os veículos que nós temos hoje, eles são semelhantes a veículos de 50, 60 anos atrás? Não. Houve uma evolução, houve um progresso, um desenvolvimento, né? Os carros hoje são mais seguros, são mais rápidos, são mais potentes. Outro exemplo, setor de comunicação. Eu me lembro quando eu comprei pela primeira vez um celular, um tal de PT550 da Samsung, era um tijolo. Eu conseguia fazer ligação nele, receber ligação, e o máximo que eu conseguia era consultar a minha caixa de contatos. E não tinha mais nada, né? E pesava bem, por isso que a gente brincava que era um tijolo. Hoje em dia o que acontece? Você pega um celular bem pequenininho, ele tem Wi-Fi, tem Skype, você tem Gmail, você tem tudo ali dentro. Isso é ou não é uma demonstração que essa lei do progresso entrou no setor de comunicação? Não é? Aí nós temos a agricultura. A nossa agricultura, a agricultura do Brasil, é uma das agriculturas mais desenvolvidas que nós temos no mundo. Apesar de todos os problemas e ter uma diversidade de clima, nós conseguimos praticamente todo ano bater recordes. Às vezes é num determinado produto, às vezes é no outro. Isso prova o dinamismo dos nossos agricultores. Pecuária. Hoje vocês sabiam que as grandes fazendas, os gados são controlados por drones? Aqueles drones que a gente ouve por aí, que está botando nas estradas, e são utilizados nas fazendas. Tive a oportunidade de ir numa fazenda, cheguei lá no escritório dessa fazenda, eles tinham dezenas de computadores. Eles controlavam a fazenda inteirinha através dos drones. E um detalhe, cada animal tinha um chip na orelha. Então nenhum animal se extraviava. Isso é ou não é da lei do progresso? Lembrando que alguns anos atrás, umas décadas atrás, nós fazíamos o controle e nós tínhamos muita carroça, não é? Nós tínhamos uma coisa muito primária. Hoje nós temos grandes desenvolvimentos nessa área. Então, houve um desenvolvimento na parte urbana. Ciência, muitas das coisas que hoje nós tratamos como simples anti-inflamatório, como simples antibiótico, as pessoas morriam disso. As pessoas morriam de sarampo. No início do século XX, nós morríamos de sarampo. E hoje é uma doença tão fácil de controlar. Isso não é parte da lei de progresso? É sim, isso está vivo dentro da nossa vida. Tá? Então, à medida que os anos passam, né, a humanidade vai dando esses passos lentos nesse progresso. Isso é fruto do quê? Do desenvolvimento da própria sociedade. Da inteligência que o homem desenvolveu e que vai proporcionando esses avanços, estudando a lei do progresso. E os pensamentos religiosos? Será que os pensamentos religiosos também sofreram um progresso? O que vocês acham? A doutrina espírita é uma das doutrinas mais novas da humanidade. Ela trouxe ou não trouxe um progresso nos nossos pensamentos, na nossa vida? Para mim, mudou a minha vida.
Há 9 anos atrás, quando eu vim pela dor, não vim pelo amor, né? Hoje eu digo para as pessoas que elas não têm que vir pela dor nem pelo amor. Elas têm que vir porque é uma doutrina que através do conhecimento vai nos libertar. Nós vamos crescer e evoluir através do conhecimento que a doutrina nos traz. Agora, séculos atrás, nós adorávamos fenômenos da natureza como fossem deuses. Nós tínhamos o Deus da chuva, o Deus da lua, o Deus do sol. Tudo era Deus. Ou seja, nós tínhamos diversos deuses. Só que dentro dessa lei do progresso começou a haver um desenvolvimento nessa área. Até que nós chegamos naquilo que a gente chama de monoteísmo. O que é monoteísmo? É acreditar em um único Deus. Moisés, ele veio libertar o povo hebreu, porque o povo hebreu era o único povo monoteísta daquela época. Os outros povos acreditavam em vários deuses. E esse monoteísmo vem nos mostrar o quê? Que nós somos filhos de um mesmo Pai, fazendo parte de uma grande família universal, dividida em comunidades menores que nós chamamos de lar, mas que também nos ajudam no progresso. Nós crescemos normalmente em grupos e fomos criados ou gerados para viver em grupos, onde aqueles que se amam e que estão mais adiantados esperam o outro, ou orientam o outro para que o progresso aconteça também nesse lado familiar. Por isso que no século XIX nós começamos ainda a termos uma visão de um Deus inflexível. Não é? Nós tínhamos a visão no início do século XIX de um Deus que era um juiz, punidor, guiado apenas por uma ideia de justiça que mais se aproximava da figura de um justiceiro. Então, a metade do século XIX, ele chega ensinando às criaturas que existia um tal de céu, um tal de purgatório e um tal de inferno, principalmente por influência dos nossos irmãos católicos. Eu posso dizer isso, estudei para ser padre. Então eu tinha essa formação, não é? E eu gosto muito de pensar e de lembrar que quando eu era criança, um dia eu já fui criança, faz tempo, minha mãe me dizia que eu não podia mentir, porque Deus me castigaria se eu contasse alguma mentira. Vocês já passaram por isso, não é? Dizia ela que quem mentisse ia arder no fogo do inferno. O Deus me amedrontava naquela época. E ela falava, logicamente, por quê? Porque ela era uma pessoa simples, da forma que ela aprendera na religião que ela praticava, que era a religião católica, não é? E também por influência dos seus pais, que também eram pessoas simples. E aí todas as vezes que eu fazia uma coisa errada, eu tinha medo de contar para ela, porque eu pensava assim: se eu contar para minha mãe vai contar para Deus. E se ela contar para Deus, Deus vai me punir. Essa era a visão que eu tinha. Então, dessa forma, eu aprendi que por certo tempo eu não assumia meus erros. Eu não tinha coragem de falar para minha mãe o que eu tinha feito de errado, com medo de ser punido, porque esse Deus me amedrontava. Então, resumidamente, a Igreja Católica me ensinou que se eu fosse uma pessoa boa, iria para o céu, sendo feliz eternamente. Se eu fosse uma pessoa ruim, arderia no fogo do inferno, indefinidamente. Esse era o conceito que eu aprendi desde o início que eu me conheço como gente. Mas se eu fosse uma pessoa de comportamento intermediário, eu iria para um tal de purgatório, onde eu ficaria aguardando preces das pessoas em meu favor para sair de lá, e não pelo meu adiantamento moral. E todos esses conceitos baseados em uma única vida. Quer dizer que se eu vivesse 10, 20, 50 anos, 80 anos, isso iria acontecer. Se eu vivesse esse período e cometesse erros, e eu viesse a morrer, estaria condenado eternamente. Olha que suplício é você ter esse tipo de pensamento. Mas nada me explicava, dentro desses conceitos que aprendi, as mortes prematuras, as crianças deficientes ou com síndromes incuráveis. Eu me questionava por que aquela criança nasceu daquele jeito. Muitas vezes perguntava para minha mãe, como pode os filhos se separarem das mães morrendo primeiro? Eu tive um primo, uma coisa que me marcou muito. Eu tinha meus 7, 8 anos, ele já nasceu deficiente, ele morreu, eu devia ter uns 14, 15 anos. E o que me marcou muito foi o sofrimento daquela mãe, aos pés do caixão dele. Elas perguntavam, por que, meu Deus? Por que estou passando por isso? Por que você não me levou e levou ele?
Seriam essas mortes talvez um castigo para essas mães, por não terem sido suficientemente boas para com eles? Isso eu me questionava muitas vezes. E aí eu duvidava que havia um equilíbrio na justiça divina, que por erros em uma encarnação teria que pagar eternamente. Deus seria capaz, pensava eu, de separar nas encarnações os laços verdadeiros de amor, sendo Ele puro amor? Será que Deus separa as pessoas que se amam? Hoje eu posso dizer para vocês que não. A morte, essa passagem do mundo material para o mundo espiritual, não é um empecilho para se continuar tendo uma relação de amor com aqueles espíritos que nós amamos efetivamente. Minha mãe faleceu em 93. Ela tinha 58 anos de idade. Morreu nova, com câncer. Eu só aprendi essa verdade quando eu entrei na doutrina espírita. E eu comecei a ter, de vez em quando, a possibilidade de conversar com ela. Hoje eu sei que os nossos laços de amor ainda continuam muito fortes. E isso é uma coisa que ninguém tira. Deus não tira essa relação de amor entre as pessoas. Sobre essas durações dessas penas impostas, Santo Agostinho diz o seguinte, que não seriam jamais pela eternidade. Ele nos questiona: interrogai vosso bom senso, vossa razão, e perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Que é a duração da vida, se ela seja de 100 anos, perto da eternidade? O que é a duração da vida com 100 anos perto de uma eternidade? O Deus dos cristãos é Deus de amor, é Deus de caridade, é Deus de misericórdia. O esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. E aí ele questiona, termina a sua explicação questionando: poderia ele, Deus, deixar faltar as qualidades dos quais faz um dever? Deus iria dar um mau exemplo para nós, exigir coisas nossas que ele não cumprisse? Não, isso jamais aconteceria. Voltando àquela nossa lei do progresso, Kardec, no final do século XIX, ele surge incumbido de fazer reivigorar nas frentes da doutrina espírita essa lei. E aí uma colocação que Kardec menciona: a providência divina sabia que essa ideia do inferno, da condenação eterna, da felicidade definitiva, sem totais méritos, e da libertação do purgatório sem a devida evolução, não resistiriam à lei do progresso. Na medida que nós evoluímos, passa a ser para nós uma ideia absurda, principalmente dentro da doutrina espírita, que eu vou ser condenado por pequenos erros, que eu não vou ter nova oportunidade. Se Deus é Deus de amor, Ele nos proporciona a reencarnação como forma de continuar na nossa caminhada, Ele jamais vai nos tirar isso. Então, na medida que nós vamos evoluindo, e Kardec nos colocou isso, ele foi nos mostrando a verdadeira justiça de Deus, não é? Então nós, com o conhecimento, nós não resistiríamos a essas mentiras que foram nos colocadas alguns anos atrás. Essa lei vem nos ajudar a fazer a falta do que sentimos de um Deus justo, de um Deus equilibrado. Deus, ele é justo e equilibrado, mas acima de tudo é um Deus amoroso, de um Deus Pai, como Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Jesus foi um grande exemplo para nós, um pai que é comprometido com o progresso e a felicidade dos seus filhos, e como eu disse para vocês, um pai tão amoroso que jamais teria coragem de separar os corações daqueles que se amam. Aí Kardec vem e publica esse livro, O Céu e o Inferno, e a lei do progresso ganha um maior dinamismo através dessa obra. O codificador, ele conclama a todos nós para uma nova visão das leis divinas, a um novo entendimento dessas leis. E a linguagem que é colocada por Kardec, é importante frisar isso, não é de um homem que utiliza palavras complicadas e vive em um escritório de luxo com ar-condicionado e é apenas um teórico. Não, ele vive e anda no meio do povo. Kardec andava no meio do povo. E ele observa os fatos. Perante os fatos não existem argumentos. Então Kardec começa a fazer o quê? Ele começa a ouvir os espíritos que já haviam passado pelo estágio da morte e pergunta a eles: como vocês estão? Qual é a visão que vocês têm hoje como espírito da vida que vocês estiveram no tempo de encarnado?
Como vocês estão se sentindo hoje? É isso que Kardec pergunta através desse livro. E um por um, houve casos maravilhosos que são narrados exatamente nesse livro. Uma parte desse livro fala de dezenas de casos de espíritos felizes, de espíritos medianos e de espíritos infelizes, que corresponderia ao estado de céu, ao estado de inferno e ao estado de purgatório. E ele faz, logicamente, Kardec, um trabalho sociológico com esses espíritos. Eu gosto muito dessa palavra, era um trabalho sociológico que ele fazia com eles. E esses espíritos vão contando, lógico, dentro do grau de amadurecimento de cada um, vão narrando os fatos das suas vidas, dando as notícias das formas que eles entendiam que fosse correto. E eles falam do quê? Do que está dentro do coração de cada um, espiritualmente falando, né? São espíritos, né? Então aí ele publica nessa obra algum desses casos. Muitos desses casos que estão nessa obra, tá? Nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso país. Algumas situações dessas refletem o que nós somos hoje, o que nós fazemos, né? E ele passa essas experiências que tiveram na vida, após a vida na morte física, né? E diante disso, Kardec formula nesse livro um conjunto de conclusões, não é um conjunto de teorias, que está no item que chama-se Código Penal da Vida Futura. Tem nesse livro. E eu vou tomar a liberdade de ler 5 pontos desse Código Penal, para vocês verem a profundidade dessas colocações. São mais de 12. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou durante a vida corpórea. Sendo estado infeliz ou feliz, é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Nós vamos ter um estado de felicidade ou infelicidade dependendo das nossas depurações, dependendo da quantidade de imperfeições que nós levarmos para o mundo espiritual. Nós não vamos deixar de ser aquilo que nós somos porque nós desencarnamos, porque o que morre é o corpo. O espírito, que é a base de tudo, que é o princípio inteligente, carrega tudo que nós somos, os nossos conhecimentos, os nossos valores morais e os nossos sentimentos. Quando a gente desencarna, nós levamos essas 3 coisas ao longo de todas as nossas caminhadas. Segundo, a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Eu só vou ser totalmente feliz quando o meu espírito estiver totalmente depurado. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação. Existe uma parte, um capítulo do Evangelho que diz assim, causa das nossas aflições. E lá Kardec vai nos colocar de maneira bem clara que todas as aflições são geradas por imperfeições morais nós. Nós gostaríamos de ter uma vida maravilhosa, uma vida tranquila, uma vida em paz. Gostaríamos de ter relações, casamentos perfeitos. Mas nós somos seres imperfeitos e as nossas esposas ou maridos também são. Haroldo Dutra Dias diz numa da palestra sua, que ele fala que para haver um casamento perfeito, tem que ter no mínimo 500 anos de convivência. 500 anos de convivência. Se nós chegarmos a bodas de ouro no nosso casamento, você conta 10 encarnações para se ter um aprimoramento dessas relações. E ele brinca que sogra perfeita é mais de 1000 anos, não é? Então a gente não vai conseguir essa perfeição de uma hora para outra. Tem que haver muito trabalho, muita luta, muita dedicação, muito esforço contínuo, por sinal. Terceiro, não há só uma imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há só uma qualidade boa que não seja fonte de alegria. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das boas qualidades. Quanto melhor eu for moralmente, mais feliz eu serei. Quanto mais erros eu cometer, mais infeliz eu vou ser, mais aflito eu vou estar. Quarta, o sofrimento sendo inerente à perfeição, ou seja, eu só sofro porque eu sou imperfeito, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que a gente se encontre. Onde eu for, eu levo aquilo que eu sou, nessa ou em outras encarnações. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte.
Onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Purgatório, o que é? É o meio termo, que a maioria de nós vive no purgatório. Nós não podemos dizer que nós somos totalmente felizes, nem totalmente infelizes. Então nós oscilamos isso. Vai ter dias que nós vamos estar num céu, sentindo-se bem, em paz, tranquilo, amorosos, benevolentes. E há dias que nós vamos nos passar com verdadeiros sofrimentos. 5. Se a alma ainda carece de aperfeiçoamento, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Se eu preciso melhorar, aperfeiçoar, eu preciso primeiro me arrepender daquilo que eu fiz de errado. Mas, diz ele, o arrependimento por si só não basta, sendo necessária ainda a expiação e a reparação. Eu tenho que me arrepender e passar por provas e expiações para poder pagar por aquilo que eu fiz. Deus só nos dá aquilo que a gente merece. Nada acontece por acaso. Como diz o Chico, eu só estou passando por aquilo que eu tenho que passar. Não é? Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Esses textos são simples. As colocações feitas agora desses 5 itens são fáceis de entender. Não há criatura humana, eu acredito que todos aqui tenham capacidade de entender o mecanismo. Entendamos assim, a nossa vida é como se fosse uma gleba, um pedaço de terra, tá? Que cada um de nós recebe quando a gente vem aqui. Nós vamos colher o quê? Aquilo que nós plantarmos. Se eu colho maçã, eu não posso pensar em colher, se eu planto maçã, eu não posso pensar em colher melancia. Eu só vou plantar, só vou colher aquilo que eu plantar. Jesus dizia, né? O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Gosto muito de uma historinha, de uma piadinha, rapidinha, uma piadinha mineira, que diz que um cidadão queria comprar uma fazenda em Minas. Então ele estava passeando pelo interior, viu uma placa de vendas, ele entrou e foi até a sede da fazenda. Chegou lá, tinha um senhor na beira da casa, perguntou: a fazenda é sua? Ele falou: o senhor quer vender? Quero. Mas você pode me informar, aqui dá banana? Ele falou: não. Laranja? Não, laranja também não dá. Melancia dá? Não. Alface? Não. E se eu plantar batata? Se o senhor plantar, dá. Ou seja, nós só vamos colher aquilo que a gente plantar, né? Se cultivarmos, nós colhemos. Então, esse conceito do século XIX, dessa céu, inferno, purgatório, não pode ser mais aceito. Pois não há um Deus juiz, um Deus punitor, emitindo sentenças condenatórias. Não há ninguém condenando nossa conduta. Não há um Deus se irritando com as nossas escolhas. Mas há um Deus que é infinito de amor. Um Deus infinitamente bom, soberanamente justo. O Deus cuja essência é o amor. Tem uma música que diz que Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. E essa é a essência de Deus. Então eu tomo a liberdade de trazer para vocês agora um texto. O texto chama-se Amor, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele diz assim: o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos a glórias da imensidade, quanto nas folhas anônimas esquecidas no campo. O amor está em todos os lugares. Nele fulgura generosa alma de todas as grandes religiões que apareceram no curso das civilizações. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. O amor é a base de toda a solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Onde existir amor é o hálito de Deus nas nossas vidas. O amor está em todos os lugares. Temos assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Deus, no seu amor pleno e total, Ele respeita as nossas decisões, as nossas escolhas. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu brigo sempre com as pessoas que é a capacidade que Deus nos deu de fazer as bobagens sozinho.
Se nós somos o que somos hoje, é fruto das nossas escolhas, de tudo que nós fizemos ao longo de todas as nossas encarnações. Se nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós nos tornamos, de quem é a culpa? É do vizinho? É da esposa? É do filho? Não, é nossa. Porque nós chegamos onde nós estamos com as nossas decisões. Mercê de semelhante bênção, continua ele, cada ser acalentado no degrau da vida que se encontra. Nós somos acalentados pelo amor em qualquer degrau que nós estivermos. Como pessoas boas ou ruins, o amor está sempre junto. E olha só que expressão maravilhosa. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto que o anjo que representa junto ao verme. O amor de Deus está no verme até os anjos. O amor não é um amor fragmentado, é um amor inteiro, completo. Deus ama todas as suas criaturas. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus nosso Pai, que se compadece de todos que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com quem nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Deus permite que nós tomemos as nossas decisões, mas Ele cobra de nós as responsabilidades pelos nossos atos. E amando-nos, Deus permite Ele perlustrar-nos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para nos reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Nós temos a eternidade para nos tornarmos bons. Toda a eternidade. Herdeiros deles que somos, raios de sua inteligência finita, e sendo Ele mesmo um amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte. É da legislação por Ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, escolha nossa, na alegria ou na dor, que empenhe o seu coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. O amor de Jesus, Ele não esperava a retribuição de ninguém, assim como Deus também não espera. Os nossos amores, quando são verdadeiros, a gente também não espera. Descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai Excelso, refletindo a vontade sábia e misericórdia. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem nas pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Só Jesus pode falar essa frase: amai-vos uns aos outros como eu os amei, porque Ele representou o Pai como ninguém. Tanto é que Ele dizia: que me vê, vê o meu Pai, porque eu faço as coisas que Ele faz. Esse livro, gosto muito, eu sei, tá? Esse livro é o livro que eu dou de presente quando alguém me pergunta o que eu acho da doutrina espírita. Então, mais que, não que não seja importante, né, o livro dos Espíritos, o Evangelho, Gênesis e os outros que Kardec fez, mas isso, para mim, esse livro, ele explica de uma forma muito clara, até para leigos, como funciona essa justiça de Deus. Vai nos mostrar o quê? Que nós só recebemos aquilo que a gente merece. E que nós vamos estar ou estamos nos lugares que nós merecemos. Que Deus, sendo justo, só vai nos dar aquilo que a gente merece. Então, como eu falei para vocês, aqui tem alguns casos que eles chamam de espíritos felizes, de espíritos medianos e de espíritos infelizes. E uma das coisas que eu observei nesse livro, que os espíritos felizes, eles podem, após o desencarne, recuperar a sua consciência espiritual em poucas horas. Nós temos um caso aqui de um líder espírita de uma cidade do Nordeste, que depois de 4 horas que ele desencarnou, ele já estava se comunicando com os médios da casa.
E aí a gente percebe que os espíritos infelizes, ao contrário, podem ficar centenas de anos na obscuridade, sem saber onde estão, se recuperando. Porque lembremos-nos que nós temos a eternidade para poder nos tornarmos bons. Já os espíritos medianos, eles podem variar alguns meses, alguns anos, né? Então eu estou tomando a liberdade de ler um artigo aqui que fala exatamente de um espírito mediano. E de todos os que eu li, foi o que eu mais gostei, por isso que eu gostaria de dividir com vocês. Espíritos em condições medianas. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Esse texto é assim: o Kardec se utiliza de uma menina que conversa com o seu avô para perguntar para ele como é que o avô estava no mundo espiritual. Olha só esse diálogo interessante. Meu caro avô, o senhor pode nos dizer como está a sua situação entre os espíritos? Pode nos dar algumas informações que sejam instrutivas para o nosso progresso? Pergunta da menina. Tudo que você quiser, minha querida neta. Sofro as consequências da minha falta de fé. Entretanto, a bondade de Deus é grande, e Ele considera as circunstâncias em que as coisas acontecem. Sofro, mas não como você poderia imaginar. É o desgosto por não ter empregado melhor o meu tempo na terra. Como? O senhor não empregou bem o seu tempo? O senhor não viveu sempre honestamente? A colocação que ela faz para ele. Sim, no juízo dos homens. Mas existe um abismo muito grande entre o homem honesto perante os homens e o homem honesto perante a Deus. E uma vez que você deseja se instruir, procurarei mostrar-lhe a diferença. Na terra é considerado honesto aquele que respeita a lei do seu país. Mas esse respeito é bastante flexível para muitos, ou seja, essa lei pode sofrer muitas variações. Honesto é aquele que não prejudica o próximo intencionalmente, embora lhe retire muitas vezes a felicidade e a honra, visto que o Código Penal e a opinião pública não atingem o culpado hipócrita. Nós temos muitas falhas que prejudicam muitas pessoas e que nós não somos condenados pelos homens. Quantas agressões verbais, morais, que já são feitas em relação de casal, de amigos. Isso tudo prejudica a pessoa, mas ninguém foi preso porque ofendeu alguém, né? Pelo menos eu não conheço nenhum caso disso aí. Quando se consegue gravar na pedra do túmulo alguma inscrição contendo as virtudes do falecido, muitos julgam ter pago sua dívida para a comunidade. É um erro terrível. Para ser honesto perante a Deus, não basta ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Lembra que eu falei para vocês das leis divinas que nós temos? Nós temos na codificação. Todas as leis divinas estão lá. Então ele fala que para ser honesto não pode ter transgredido essas leis, que são aquelas leis de convivência conosco, com o próximo e com Deus. Honesto aos olhos de Deus é aquele que, cheio de devotamente amor, consagra a sua existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limite, cumpre os deveres materiais que lhe são impostos, ensinando e exemplificando a seus irmãos o amor ao trabalho. É honesto aos olhos de Deus aquele que pratica boas ações, sem esquecer que é apenas um servidor, a qual o Senhor pedirá contas um dia sobre como empregou o seu tempo. Nós vamos ser cobrados sobre o nosso tempo. O tempo que nos é dado é precioso. Nós vamos ser cobrados disso um dia. É honesto, finalmente, aquele que dá o exemplo de amor ao próximo e a Deus. Assim, o homem que é honesto perante a Deus deve evitar as palavras mordazes, aquelas fofoquinhas, que são maldades escondidas entre as flores, porque essas palavras destroem reputações e aniquilam a moral de quem as recebe, tornando-o ridículo. Para ser honesto perante a Deus, é preciso ter sempre o coração fechado à menor manifestação do orgulho, da inveja e da ambição. É preciso ser paciente e benévolo para com aqueles que o agridem. Também é preciso perdoar do fundo do coração, sem esforços, e sobretudo sem ostentação, a quem quer que o tenha ofendido. É preciso finalmente pôr em prática esse ensinamento tão resumido e tão grandioso sobre os deveres do homem.
amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Eis aí, minha neta querida, em termos aproximados, o que deve ser o homem honesto perante a Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não. Confesso, sem me envergonhar, que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade que deveria, que o esquecimento de Deus me levou a outras faltas, as quais, por não serem alcançadas pelas leis humanas, nem por isso deixam de ser agressões à lei de Deus. Quando eu compreendi todas essas coisas, sofri muito, e é por isso que hoje eu espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que vê o meu arrependimento. Vai, minha neta querida, transmite e repete tudo o que eu lhe disse a todos aqueles que têm a consciência pesada, para que reparem as suas faltas praticando boas obras, a fim de que a misericórdia divina se estenda sobre eles. Os olhos paternais do Criador levarão em conta as expiações que tiverem que passar, e sua mão poderosa lhe apagará as faltas. Eu acho esse texto muito lindo, muito rico, porque nos faz pensar, né? Será que nós estamos sendo honestos perante a Deus? Porque fingir-se honesto perante os homens é fácil, se engana muito, mas perante a Deus não. Deus, Ele conhece a fundo os nossos pensamentos, as nossas intenções. Tem um salmo que diz que antes que qualquer palavra saia da nossa boca, Deus já sabe quais são as nossas intenções. Não é? Então é importante, tomei a liberdade de falar sobre esse texto hoje, porque a gente vê tantas pessoas aflitas, não é? Tantas pessoas deprimidas, a gente vive numa sociedade muito ansiosa, as pessoas chorando pelos cantos, se lamentando, achando que a vida não tem significado. A gente fez campanha no ano passado sobre suicídio, né? Que era uma coisa que pegava muito. A gente tem casos de pessoas próximas que se suicidaram, né? E aí a gente começa a ver a beleza da vida, esse presente maravilhoso que Deus nos dá todo dia. Acordar é um grande presente. Por isso que a gente fala que o principal princípio nosso tem que ser o da gratidão. Primeiro pensamento é o momento mais propício para a oração. Eu acordei, eu estou encarnado. Muito obrigado, meu Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade. Estar aqui hoje é uma bênção. Quantas pessoas ao longo dessa semana, desse mês, perderam a vida? Quer acidente, quer doença, infarto, sabe? E nós estamos aqui. Nós estamos sendo abençoados com mais um dia de vida. Quando que vai ser o nosso último dia? Ninguém sabe. Eu brinco com as pessoas que eu digo que a gente recebe sempre quando vem para um mundo, para a encarnação, e nós já passamos por diversas encarnações, uma fichinha com um número. Um dia Deus vai falar assim, número tal. Eu vou olhar assim, é o meu. E aí o que eu vou levar? Aquilo que eu sou, os sentimentos que eu tenho e os conhecimentos que eu adquiri. É isso que eu vou levar. Não vou levar nada de material. Eu posso até colocar dentro do meu caixão meu cartão de crédito, mas eu vou usar? Não, não é? Talão de cheque também não vou usar. Não vou levar nada de material. A gente morre e leva só a roupa do corpo. Não é? Mas o que nos consola é saber que Deus está conosco em todos os momentos de todas as nossas vidas. E que nós nunca estamos sozinhos. E quando a gente está com Deus, nós estamos com um estado de paz, de serenidade. E aí a gente pode dizer que nós estamos vivendo momentos de céu, momentos de tranquilidade. Ok? Fecha os olhos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de conhecer essa casa, conhecer essas pessoas. É sempre muito importante para a gente essas oportunidades que a vida nos concede de poder falar aquilo que a gente acredita. Para que a gente nunca desanime desse nosso aprendizado. Às vezes ele parece tão difícil, parece que às vezes as forças vão nos faltar. Mas quando a gente humildemente se coloca na presença desse Deus de amor, quando nós expomos a Ele as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, como nós nos colocamos em seus braços,
pedindo a sua ajuda, não para nos livrar dos problemas, das dificuldades, porque isso faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, mas a gente tem que pedir força para lidar com isso, para poder passar por todo esse aprendizado sempre com muita esperança. Gratidão pelos mentores dessa casa, que há tantos anos apoiam esse trabalho maravilhoso que é realizado, aos dirigentes dessa casa, a todos que aqui estiveram, que estão, pelos nossos familiares, pelos nossos trabalhos, pela nossa comunidade, enfim, pela nossa vida. Que possamos todos os dias nos sentirmos renovados, porque a vida vale a pena. O projeto de Deus para cada um de nós é maravilhoso. E nesse projeto de Deus, o nosso destino é a felicidade. Que assim seja. Boa noite.